Olá pessoal, meu nome é Gustavo e hoje a gente vai continuar o vídeo sobre mobilidade, essa parte 2 do vídeo sobre mobilidade, e a gente vai falar sobre o método de Reshetov para calcular a mobilidade de um circuito esse é um método um pouco mais completo do que o método que a gente viu na aula passada, que era simplesmente usar uma fórmula, a gente deduzir essa fórmula, mas na hora de calcular a mobilidade basta substituir, contar os números de elos, contar o número de juntas e substituir na fórmula. Esse método ele vai dar um pouco mais de detalhes para a gente, ele vai dizer onde que estão as mobilidades do circuito, onde que elas não estão. Isso vai ajudar a gente a posicionar os atuadores no nosso circuito e também dá para a gente uma ferramenta muito importante que é do autoalinhamento, que a gente vai explicar nessa aula. Então, os tópicos que a gente vai falar hoje vai ser motivação, porque a gente calcularia dessa outra fórmula, sendo que a gente já tem uma fórmula, o método, como a gente faz para calcular, o método de Reshetov, autoalinhamento, que é como a gente faz, a tabela de Reshetov, é uma ferramenta que a gente pode usar para praticar o autoalinhamento. A gente vai fazer alguns exemplos e, por fim, eu trago um resumo. Então, a motivação seria o primeiro detalhe que a gente viu na aula passada, que eu comentei que a gente não tinha calculado completamente ali a mobilidade, seria que em mecanismos espaciais a gente está calculando o invariante e não a mobilidade. E a gente não tinha como calcular o número de restrições redundantes. Então o método de Reshetov permite a gente calcular o número de restrições redundantes e permite a gente calcular a mobilidade de mecanismos espaciais. Então essa é a primeira vantagem bastante importante do método de Reshetov. A próxima é que a gente deseja conhecer onde que estão as mobilidades do mecanismo. Isso permite, como eu comentei agora anteriormente, posicionar os atuadores do circuito. Então, vão ter alguns circuitos e algumas subcadeias que têm uma mobilidade maior ou menor, e a somatória de todas as mobilidades das subcadeias vai ser a mobilidade do circuito todo. Então a gente deseja encontrar quais são os circuitos que têm essas mobilidades e onde que a gente não pode colocar, onde que não tem mobilidade, onde que a gente não pode colocar os atuadores. Outra vantagem é que a gente pode determinar outras métricas, como conectividade, grau de controle e redundância, que a gente vai tratar na próxima aula, que são métricas importantes e também dizem respeito ao posicionamento dos atuadores. E por fim, permite a gente praticar o autoalinhamento, que tem uma série de vantagens e a gente vai falar mais adiante. Então, aqui o método em si, como a gente pode calcular a mobilidade, qual que é o método de Reshetov para calcular a mobilidade. Eu vou seguir então aqui uma série de passos que permite a gente fazer isso. Então, o primeiro passo é identificar os circuitos. Então, a gente conta os circuitos como a gente já vinha fazendo antes, mas o detalhe aqui tem algumas regras para a gente identificar os circuitos. Então, cada junta deve permanecer apenas um circuito, ou seja, normalmente a gente contaria, ou a forma que a gente poderia se referir a cada circuito seria enumerar as juntas que formam o contorno desse circuito. Então, por exemplo, A, C, D, E seria esse primeiro circuito, e o segundo seria B, G, F, D, C. Mas o que a gente está falando aqui é que cada junta a gente só conta para um dos circuitos. Então, as juntas A e E elas são exclusivas ao primeiro circuito, as juntas B, G e F são exclusivas ao segundo circuito, mas as juntas C e D a gente pode colocar para qualquer um desses circuitos. Então a gente poderia contar. E aqui, depois eu vou ler as outras regras, mas aqui tem alguns exemplos, né? Então, mais de um. Isso faz com que tenha mais de uma forma de identificar os circuitos. Então, uma forma da gente contar seria A, C, D, E B, G, F. Então, um dos circuitos seria A, C, D, E e outro dos circuitos seria B, G, F. Então, notem que a gente está contando todas as juntas do circuito, mas a gente não repete elas. Outra fórmula seria, por exemplo, A, C, E, B, G, F, D. E, por fim, A, D, E, B, G, F, D. B, G, F, C, aliás.
E a gente ainda pode imaginar que poderia ter uma quarta forma, que seria AE, B, G, F, D, C. Mas aí a gente entra na nossa segunda regra, que seria: cada circuito deve ter ao menos 3 juntas. Isso porque um circuito, né, para ser uma volta fechada, a gente precisa de pelo menos, se a gente tivesse realmente 3 juntas só se unindo, a gente precisa de pelo menos 3 juntas para formar uma volta fechada, né? Então 3 juntas formam um triângulo, 4 juntas formam um quadrilátero, mas 2 juntas não formam uma volta fechada, elas são somente uma linha. Então isso é importante. Cada circuito deve ter ao menos 3 juntas. E isso pode não dificultar, mas fazer com que às vezes a gente precisa ir contando os circuitos e talvez a gente tenha que voltar atrás para que nenhum circuito fique, para a gente não deixar um circuito com duas juntas. Aqui então eu trouxe alguns exemplos. Esses exemplos aqui eu já citei dos permitidos. E também já citei os não permitidos. Então, os não permitidos seria quando a gente conta duplamente uma junta, conta uma junta 2 vezes em 2 circuitos diferentes. Ou quando a gente deixa um circuito com apenas 2 juntas. Então, passo 1, identificar os circuitos, a gente segue essas regras. Passo 2, classificar as juntas. Então, a gente identifica que tipo... a gente identifica que tipo de junta que é, se é uma junta de revolução, helicoidal, planar, etc. E a gente lista a direção dos graus de liberdade de cada junta. Então, se a gente estiver falando de uma junta de revolução, vai ser um Z nesse caso Z, porque a direção X estaria para a direita, a direção Y para cima, e a direção Z para fora da tela ou da página. Então, por isso que nesse caso aqui, se todas as juntas fossem de revolução, elas estariam todas na direção RZ. Ou, por exemplo, se essa junta G tivesse um pouco aqui mais para cima e fosse uma junta de translação, ela seria uma junta TY, porque T de translação e Y, porque estaria na direção Y. Então, esse é o passo 2, classificar as juntas. E aqui o exemplo é essa própria cadeia de Stephenson, que está aqui na imagem. E no caso em que todas as juntas são rotativas, então todas as juntas são RZ. Esse R aqui seria representando a rotativa, né, de revolução. Passo 3 seria então preencher a tabela. Ou as tabelas, no caso. Então aqui a gente começa com a tabela de Reshetov, que define o núcleo assim, do método. Então a gente constrói uma tabela onde a gente vai listar os graus de liberdade de cada direção. Então a gente lista aqui Rx, Ry, Rz, Tx, Ty, Tz, que correspondem à rotação em cada uma das 3 direções e translação em cada uma das 3 direções. E a gente constrói uma dessas tabelas para cada um dos circuitos da nossa cadeia cinemática. Então, nesse caso, a gente tem 2 circuitos e a gente vai construir 2 tabelas. E a gente começa a listar a direção dos graus de liberdade de cada junta. Então, no circuito ACE, que corresponde à primeira tabela, todas as juntas eram de revolução. Então, a gente lista aqui ACE, lista cada uma das juntas com grau de liberdade em RZ e conta elas. Então, no caso aqui, são 3 graus de liberdade em RZ. Mesma coisa para o circuito da direita, seria o circuito BGFD. E mesma coisa, todas as juntas são de revolução, todas as juntas são RZ. Então a gente lista elas aqui em RZ e conta o número de juntas com mobilidade nessa direção. O próximo passo, então, é transferir os graus de liberdade. Então, a motivação de transferir os graus de liberdade, tentei representar aqui com essa figura, é que quando a gente tem um grau de liberdade de rotação em uma direção, ela pode ser decomposta em translação nas outras 2 direções. Então, aqui nesse caso, uma rotação em RZ, se a gente tiver um pivô fixo, se a gente estiver rotacionando essa barra em relação a um pivô fixo na direção Z, isso é equivalente, esse ponto aqui que está realizando esse movimento circular,
ele está realizando, ou cada uma das partículas está realizando um movimento de translação em y e um movimento de translação em x. Então a gente consegue transferir esse movimento de rotação em uma direção, translação nas outras duas direções. Agora o que a gente deve ficar atento é, primeira coisa, essa rotação em z, ela não traduz em uma translação em z, que seria uma translação para dentro e fora da página. Então a rotação só transfere para translação nas outras duas direções, nunca para ela mesma. E outra coisa é que isso só vale nessa direção, da rotação para translação. A gente não consegue necessariamente transformar uma translação em y para uma rotação em z. Então, se a gente tiver um atuador linear, por exemplo, esse movimento movimentando para cima e para baixo, isso não significa que a gente está transformando numa rotação em z. Claro, a gente poderia imaginar que tem um pivô fixo no infinito, mas a gente não vai fazer isso. Então, a gente só pode transferir grau de liberdade de rotação para as outras duas direções. E a regra aqui nesse passo é que sempre que a gente puder fazer isso, a gente deve. Sempre que a gente puder transferir um grau de liberdade para um outro grau de liberdade que estiver, entre aspas, aqui faltando, a gente está falando faltando porque aqui essas direções de translação em x e em y, elas tinham 0 grau de liberdade. Então, a gente vai transferir 1 grau de liberdade para cada um deles. Já nesse circuito aqui da direita, notem que a gente tinha 4 graus de liberdade inicialmente em RZ, a gente transferiu um deles para TX e outro deles para TY. E para por aí, a gente não vai mais transferir para TX e para TY, porque eles já atingiram 1. Se já tivesse 1, a gente não transferiria, a gente só transfere quando tem 0 e para no 1. Isso porque o objetivo, aqui no final, vai ser que a gente tenha todos eles igual a 1, pelo menos, e os que passarem de 1 conta com uma mobilidade para o nosso circuito. Que então é exatamente o passo 5, contar a mobilidade e o número de restrições redundantes. Para contar a mobilidade, a gente soma quanto que cada direção passou de 1. A gente vai ver isso, fica um pouco mais fácil no exemplo. E a restrição, a gente soma quantas direções que são nulas, ou quantas direções que têm 0 graus de liberdade naquela direção. Ou seja, isso fica mais fácil aqui com um exemplo. Esse circuito ACE, ele tem um número de restrições redundantes igual a 3, porque tem 3 zeros nessa tabela. Tem 3 direções RX, RY e TZ, que não tem nenhum grau de liberdade, não tem nenhuma movimentação nessa direção. Então a gente simplesmente conta quantos zeros que tem nessa tabela e esse número de zeros é igual a 3. Já a mobilidade, a gente conta quanto de cada direção que passou de 1. Nenhuma dessas direções aqui passa de 1, todas elas são menores ou iguais a 1, então a mobilidade é igual a 0. Já no circuito aqui do lado, da mesma forma, todas as direções que são menores ou iguais a 1, que não passaram de 1, não contribuem nada para a mobilidade, mas essa direção, onde a gente tem 2 graus de liberdade, vai contar para a mobilidade e ela conta em 1, porque ela passou 1 de 1, ou seja, o 2 seria 1 mais 1, né? E a gente sempre vai subtrair das que passarem de 1, das que forem maiores do que 1, a gente subtrai 1 e soma isso. Ou seja, aqui desse 2 fica 1, se a gente tivesse um 3, a gente teria essa direção estaria contribuindo 2 para a mobilidade e a gente soma todos eles. Vão ter mais exemplos, isso vai ficar um pouco mais claro mais para frente. E com esse método de Reshetov, então, a gente consegue calcular a mobilidade de qualquer circuito, seja ele espacial ou planar. A gente também consegue calcular o número de restrições redundantes. Esse número de restrições redundantes, ele sempre se refere a um mecanismo espacial, isso porque a tabela está contando com as 6 direções espaciais, então esse mecanismo aqui, essa cadeia de Stephenson que a gente já tinha visto,
para mecanismos planares, por que a gente está contando aqui uma restrição redundante, né? A gente contava uma mobilidade igual a 1, usando a fórmula que a gente viu no vídeo passado, a gente chegava numa mobilidade igual a 1 para um lambda igual a 3. Se a gente colocar na fórmula para um lambda igual a 6, ou seja, agora é um mecanismo planar, ele vai continuar tendo uma mobilidade igual a 1, porque a mobilidade não muda, mas ele vai passar a ter uma restrição redundante de 3. Então, é natural a gente imaginar que como o lambda vai mudar na fórmula da mobilidade, a invariante também vai mudar. Mas a mobilidade continua igual, a gente só vai mudar o número de restrições redundantes. Então, só explicando isso, porque eu comentei que mecanismos planares têm restrições redundantes igual a 0, e nesse caso aqui vocês estão vendo que não é igual a 3, mas isso depende do lambda, depende do contexto que a gente está colocando no nosso mecanismo, depende do número de graus de liberdade do espaço de trabalho. E no caso do método de Reshetov, ele sempre está considerando esse espaço de trabalho como sendo espaço espacial, ou seja, com 6 graus de liberdade. Então, agora a gente vai falar de uma aplicação no método de Reshetov, uma aplicação bem direta, que seria do autoalinhamento. O que é o autoalinhamento? Um mecanismo autoalinhante, que seria quando a gente faz o autoalinhamento, ele é um mecanismo que tem graus de liberdade em todas as direções. E isso faz com que, durante a montagem, ele permita pequenos desvios, ele simplesmente move as juntas dele de forma a que ele consiga receber ali pequenos desvios. Uma forma um pouco mais concisa de falar isso seria um mecanismo que ele foi projetado como um mecanismo planar, mas quando a gente traz ele para o espacial, ele apresenta restrições redundantes, ele vai apresentar ele pode apresentar defeitos de montagem se tiver qualquer desvio geométrico. Então, se a gente tiver, por exemplo, um mecanismo 4 barras que tenha ali um erro de fabricação que dê uma diferença, um desvio geométrico, ele pode, por exemplo, ter pequenas deformações, dependendo do desvio geométrico, ele vai apresentar deformações, e isso pode perturbar ali o funcionamento desse mecanismo. Enquanto que mecanismos autoalinhantes, o próprio movimento da junta ele acomoda por esses desvios geométricos, porque todas as juntas elas se movimentam nos 6 graus de liberdade. Essa aqui é basicamente a ideia do autoalinhamento. Então, esses mecanismos autoalinhantes, eles também são chamados de estaticamente determinados, e eles apresentam sempre 0 restrições redundantes. E eles diminuem a necessidade de uma alta precisão de montagem, ou seja, de montagem e de fabricação. Então, do ponto de vista econômico, pode ser que tenha um pouco mais de custo nas juntas, talvez a gente precise colocar juntas um pouco mais caras, mas se isso diminuir o custo de manter uma alta precisão de fabricação e uma alta precisão de montagem, isso pode diminuir o custo do produto. E as juntas podem ser mudadas, ou seja, dado um mecanismo, a gente pode mudar cada tipo de junta de forma a atingir um autoalinhamento, de forma que a gente faça com que aquele mecanismo seja estaticamente determinado. E aqui eu vou mostrar como. Então, começa pela tabela de Reshetov, e a gente vai fazer exatamente os mesmos passos que a gente vinha fazendo antes. Então, o primeiro passo seria a gente identificar o circuito, no caso, esse aqui é um mecanismo biela-manivela, ele é um mecanismo com só circuito, essa aqui seria a representação estrutural dele, e a gente pode então listar aqui cada tipo de cada junta. Então as juntas A, B e C são juntas rotativas e elas permitem um grau de liberdade em RZ, porque aqui está a direção X, aqui está a direção Y, a direção Z está na direção
do plano do papel, para fora da tela. E essa rotação, então, seria uma rotação em Z, que essas três juntas fazem. Então, o grau de liberdade de cada uma dessas três juntas, A, B e C, permitem em RZ. Já a junta D, aqui a gente também tem que tomar cuidado para identificar esse par cinemático D, seria o par cinemático que define o contato entre o elo 4, que seria esse pistão, e o elo 1, que seria o cilindro. Ou seja, a junta D, ela é exatamente esse contato entre o pistão e o cilindro, que é o que a gente viu no primeiro vídeo, sobre como os pares cinemáticos, as juntas, às vezes a gente olha para esses círculos, a gente acha que é o próprio círculo, na verdade ele é a interação entre dois elos. E aqui, no caso, a interação entre os elos 1 e o elo 4, eles restringem o movimento do elo 4 de forma que ele só possa ir para frente e para trás, e também não tem nenhuma restrição para ele girar. Ou seja, apesar de que tem uma restrição pela junta C, mas ele, na junta D, na junta entre a camisa e o pistão, não tem nenhuma restrição que faça com que esse pistão não possa girar. Então, por isso que a gente vai considerar como um par cinemático, como uma junta cilíndrica, então com graus de liberdade de translação em X e de rotação em X, rotação em torno do próprio eixo. Então, isso justificando aqui como a gente listou os graus de liberdade das juntas. E aí a gente vai colocar aqui, essa seta ajuda a gente a contar os graus de liberdade de cada uma das juntas. Então, lembrando que as juntas A, B e C, que tinham esse grau de liberdade de rotação em Z, a gente vai contar eles aqui. Então, A, B e C são 3 graus de liberdade. E a junta cilíndrica ela vai contribuir 1 grau de liberdade para rotação em X e 1 grau de liberdade para translação em X. E a gente lista aqui qual que é essa junta que contribui para esses dois. E aí, como a gente deve lembrar, a rotação em Z ela pode passar para translação em X e translação em Y. No caso, a gente já tem uma translação em X, então a gente não vai passar, mas a gente tem uma translação em Y igual a 0, então a gente vai passar. Aqui a gente vai passar qualquer uma das juntas, a gente passou a junta C para a translação em Y, e isso permite, então, tendo feito essa etapa onde a gente passou todas as rotações possíveis para a translação, lembrando que essa rotação em X, a gente teoricamente poderia ter passado para a translação em Z, mas a gente ficaria com 0 aqui. Então a gente não faz isso, a gente só faz quando está sobrando. E a gente chega então em 2 zeros nessa tabela, ou seja, 2 restrições redundantes, uma mobilidade igual a 1, porque só um desses graus de liberdade passou de 1 e ele é igual a 2, ou seja, ele passa 1 de 1. Então a mobilidade desse circuito é igual a 2. E a gente pode ver que ele não é um circuito autoalinhante, porque o Q não é igual a 0. Então a gente pode se perguntar, o que a gente poderia mudar? Quais dessas juntas que a gente pode mudar para que não sejam mais zeros, né? Então uma das soluções seria... e aí podem ter mais soluções, a gente vai falar depois da tabela de Reshetov que pode dar mais soluções. E uma forma que a gente pode pensar nessas soluções seria fazer o passo contrário. Seria fazer o passo contrário aqui dessa seta, dessa transferência de grau de liberdade da rotação para a translação, que seria pensar, se a gente quer uma translação em Z, a gente poderia ter uma rotação em X sobrando. Ou seja, ou seja, a gente precisaria adicionar uma rotação em X e adicionar uma rotação em Y. Isso resolveria nosso problema, porque essa rotação em X sobrando iria para cá. E o que a gente pode fazer para adicionar uma rotação em Y e adicionar uma rotação em Z? Bom, se a gente pegar uma dessas juntas que tem rotação em Z, e ao invés de ser só uma rotação em Z, for uma rotação em X, em Y e em Z, então a gente tem o nosso autoalinhamento. A gente adicionou um grau de liberdade aqui, adicionou um grau de liberdade aqui, e o grau de liberdade que a gente tinha aqui mantém. E é exatamente o que a gente faz. Então, nesse caso aqui, eu sugeri que a gente transformasse a junta B em esférica,
Então, lembrando que a junta esférica ela permite rotação nas 3 direções, em RZ, RX e RY, que é exatamente o que a gente precisava. Então, agora a gente faz o passo de autoalinhamento novamente, a gente identifica onde que tem graus de liberdade sobrando, que é aqui em RX tem 2, em RZ tem 3, e a gente transfere quando puder para as outras 2 translações. Então, passei aqui um desses graus de liberdade para TZ, porque RZ não podia passar para TZ, então a gente precisa que o RX passe para TZ. E agora não tem mais nenhum sobrando, ele só tem um, e só o RZ que pode passar para TY. E agora, finalmente, então a gente atingiu sim o autoalinhamento, porque vocês podem ver que não tem mais nenhum grau de liberdade zero, nenhum grau de liberdade com 0 aqui na tabela. Então o número de restrições redundantes é igual a 0 e a mobilidade continua sendo igual a 1. Isso é importante também, que a gente faça um autoalinhamento, mas mantenha a mobilidade, senão a gente está mudando o nosso circuito. E esse aqui foi o autoalinhamento. Então, trouxe aqui outro exemplo dessa cadeia aqui de Stephenson. É uma cadeia com 2 circuitos, então tem passos um pouco mais complicadinhos. Então, o primeiro passo seria identificar os circuitos. Isso a gente fez aqui, então já coloquei aqui na tabela os circuitos que a gente identificou. Foram os circuitos A, B e D e os circuitos C, F, G, E. Então, o próximo passo também é identificar o tipo de cada uma das juntas. E a gente pode ver aqui nessa representação funcional que todas as juntas são de rotação em Z, com exceção da junta G. A junta G ela é a junta entre o elo 6, que seria essa de certa forma, camisa ou bucha, não sei como que chamaria, mas seria esse elo aqui que ele se movimenta, ele translada na direção X, por cima do elo 1, que seria essa barra aqui que está engastada. Então, a junta G, que é a interação entre o elo 6 e o elo 1, é uma junta que permite o movimento de translação em X. E também aqui é uma daquelas coisas que a gente deve observar o contexto, né? Então, por essa imagem, a gente vê que é uma barra circular, ele meio que mostra aqui a seção transversal. Então, a gente pode imaginar também que essa camisa ela é circular e que, portanto, não tem nenhuma restrição de rotação em X. Se fosse, por exemplo, quadrado, né? Se fosse um prisma, então realmente dá nome ali para a junta prismática e tem sim uma restrição, ele não tem como girar em relação à barra. Mas aqui, como parece uma barra circular, a gente está contando como oferecendo graus de liberdade em TX, translação em X, e rotação em X. E esse então seria o passo de identificar o tipo de cada junta. E a gente passa para preencher a tabela, coloca cada um desses, então, do circuito CFGE. A gente pega CEF, que tem rotações em Z. Vai ficar bem parecido, na verdade, com o exemplo anterior, que a gente tinha a tabela exatamente igual ao circuito do anterior. E a gente também adiciona aqui as 3 graus de liberdade de rotação em Z nesse outro circuito. Transfere os graus de liberdade que estão sobrando, nesse caso aqui, as direções TX e TY podiam receber grau de liberdade e a rotação Z podia doar também. E aqui, no caso, só tinha uma direção que poderia receber, porque essa aqui já tinha 1. Então a gente chega aqui que uma mobilidade igual a 1, Q igual a 2, nesse outro circuito M igual a 0 e Q igual a 3. E lembrando então que quando a gente tem 2 circuitos, para a gente encontrar a mobilidade e o número de restrições redundantes total do mecanismo, da cadeia cinemática, a gente soma. Então, no caso, esse mecanismo ele tem uma mobilidade igual a 1, que seria equivalente aqui ao 1 mais 0, e tem um número de restrições redundantes igual a 5, que seria esse 2 mais 3. Então, como essa restrição não é igual a 0, ele não é autoalinhante, e agora a gente tem que pensar como a gente faz para autoalinhar. A solução para esse circuito de cima, ele é bem parecido com o do exemplo anterior, na verdade é idêntico, então basta a gente substituir uma dessas juntas
rotativas por uma junta esférica. Inclusive aqui cometi um erro no slide, já dei a resposta. Seria exatamente o que a gente já fez no exemplo anterior. E aqui nesse caso, a gente pode ver que, a gente pode pensar um pouco mais, a gente precisa também da rotação em Y e precisa da rotação em X, e também precisa da rotação em Z. Então o que a gente pode fazer para chegar nisso é colocar de novo uma junta esférica aqui. Então uma dessas juntas A, B e D, ao invés de ter só uma rotação em Z, ela vai ter uma rotação em X, em Y, em Z. E outra dessas juntas, além de ter uma rotação em Z, ela pode também ter uma translação em Z. Então seria como uma junta rotativa que a gente já tinha aqui, que permite um movimento de translação em Z. E aí a solução, então, foi a solução que a gente tinha acabado de comentar. A gente adiciona uma junta esférica no circuito de cima. No caso, a gente adicionou na junta E, que seria essa junta aqui. Transforma ela de uma junta rotativa em uma junta esférica. E a gente também pega esse outro circuito A, B e D e transforma uma das juntas em uma junta esférica, no caso, junta A. Então, no caso, a gente vai ter duas juntas esféricas aqui na base e uma junta em cilíndrica. No caso dessa B, ela seria uma cilíndrica, ela permite essa translação na direção normal à tela. Então seria essa a solução. E aí, fazendo a etapa de transferir os graus de liberdade, a gente vê que realmente a gente obteve autoalinhamento. As mobilidades que estavam sobrando, então, lembrando que esse RX tem que passar para RZ, porque RZ não tem que passar para TZ, porque RZ não pode passar para TZ, e o RZ passa aqui para TY, então a gente chega nessa solução uma mobilidade igual a 1, porque aqui está sobrando um grau de uma mobilidade, e restrição igual a 0, porque não tem nenhum 0, e no de baixo todos eles são iguais a 1, então não tem nenhum 0, e também não tem nenhuma direção que passa de 1, então a mobilidade também é igual a 0. Ou seja, a mobilidade total do circuito vai ser igual a 1, que é o que a gente já esperava. A gente já calculou várias vezes a mobilidade da cadeia de Stephenson, que era igual a 1. E a gente tem um mecanismo autoalinhante, porque o número de restrições redundantes é igual a 0. Então, aqui a gente vinha fazendo o autoalinhamento através da tabela de Reshetov e propondo novas juntas, baseado em juntas que a gente já conhecia, que no caso era a junta esférica, a junta cilíndrica, e no caso a gente tinha soluções, digamos, fáceis para a junta, mas podem ter exemplos onde não vão ter soluções tão fáceis, e aí entra a tabela de Reshetov, que lista diversas soluções. Seria uma forma como uma metodologia para propor novas juntas. Então, ele lista várias juntas, lista aqui também os graus de liberdade que cada junta permite. Então, a gente pode, ao invés de olhar o funcionamento, a gente pode simplesmente ver aqui a lista dos graus de liberdade e, tendo escolhido, a gente pode olhar o funcionamento, olhar qual que é o tipo de junta. Se a gente pode, por exemplo, comprar aqui as mesmas tabelas com um pouco mais de zoom para vocês pausarem e verem. E aqui eu coloco mais alguns exemplos. Nesse caso aqui do esmagador de latinhas, vocês podem ver que todas as juntas elas têm um grau de liberdade de rotação em X. Então todas elas são juntas, são pinos que permitem a rotação nessa direção aqui que eu indiquei no desenho de X, menos a junta entre os elos 4 e 5, que permitem uma translação em Z. No caso, essa junta entre os elos 4 e 5 seria a junta F. Então, foi o que eu coloquei aqui, todas as juntas rotativas menos a junta F, que é uma junta prismática. Coloquei todos esses graus de liberdade na tabela. A gente pode transferir os graus de liberdade onde eles podem ser transferidos. E a gente conta aqui, tem em todas essas tabelas. E lembrando que eu não comentei, cada uma dessas tabelas para um circuito diferente. Aqui eu colori os circuitos, então colocando, por exemplo, o circuito em amarelo, circuito em azul e circuito em vermelho. Aqui vocês vão notar que é um dos casos onde não é tão trivial assim, ou é trivial, mas a gente pode ter que voltar
para identificar os circuitos, ou seja, se a gente decidir escolher para esse circuito aqui de cima as juntas C, A, B e D para formar eles, ou seja, escolher esse circuito aqui com 4 juntas, a gente vai ver que esse circuito aqui de baixo, para ele ter 3 juntas, é obrigado a gente escolher G, I e F, e aí esse outro circuito ele fica com só 2 juntas, que como a gente lembra não é permitido, né, ficaria só com E e H, e a gente precisaria colocar uma outra junta, então, por exemplo, a junta C. Então, é um dos casos onde a gente deve atentar para a identificação do circuito. Então, lembrando que existem várias formas de identificar o circuito, mas todas as formas têm que levar ao mesmo resultado. E aqui no caso, então, foram esses os circuitos que eu identifiquei, estão pintados aqui na figura. Esse aqui foi o resultado do autoalinhamento, do método de Reshetov, para a gente poder propor uma solução de autoalinhamento. Então aqui, para esses 2 circuitos de cima, a solução é similar ao exemplo... Aliás, para as 3 tabelas, a solução é similar ao que a gente o que a gente viu antes, né? Então basta colocar uma junta esférica e uma junta cilíndrica, que a gente adiciona graus de liberdade em RY e RZ, que era o que vinha faltando, em TX. Então isso faria ali um autoalinhamento. Um outro exemplo, então, seria aqui nessa cadeia da borboleta dupla, onde todas as juntas são rotativas em Z. A gente, então, identifica primeiro os circuitos, mais um daqueles exemplos onde não é tão trivial, ou é trivial, mas a gente pode ter que voltar, pode ter que fazer quase que um iterativo para identificar os circuitos. Esses aqui foram os circuitos que eu identifiquei, E, C, J, H, I, A e B, D, F, G. Então, tendo identificado os circuitos, a gente monta uma tabela para cada um dos circuitos, lista aqui os graus de liberdade, distribui os graus de liberdade, e aqui, então, soluções parecidas com o que a gente já viu. No caso da primeira e da última tabela, a gente pode adicionar uma junta esférica e uma junta cilíndrica, e no caso da segunda tabela, basta adicionar uma junta esférica em qualquer uma das juntas. E aqui vale lembrar que é importante a gente voltar para a representação funcional, isso eu não comentei antes, mas voltar para a representação funcional e olhar em qual junta que faz mais sentido a gente colocar. Então, para afins do autoalinhamento em si, não importa, a gente pode colocar em qualquer junta ali do circuito que seja adequada, que permita a gente fazer a distribuição certinha, mas vale a pena olhar em qual junta do circuito que isso representa, e ver qual que faz mais sentido para a montagem ali de vocês. Então, fazendo aqui a distribuição, a gente realmente chegou no autoalinhamento. Isso é importante porque pode ser que seja cometido algum erro e não chegue em autoalinhamento. E a gente vê que a mobilidade dos 2 primeiros circuitos é igual a 0 e a do último circuito é igual a 1, o que é consistente com o que a gente já sabia sobre a borboleta dupla, que ela tem uma mobilidade igual a 1. E no caso, então, a gente obteve um Q igual a 0, ou um Q total, né, somatório de todos os Qs, igual a 0, e a gente atingiu o autoalinhamento. E por fim, aqui o exemplo do caminhão, que equivalia a uma cadeia de Watt, onde a gente tem todas as juntas rotativas em Z, menos esse pistãozinho ali, onde ele seria então uma junta cilíndrica. E a gente já viu esse exemplo, a gente passa aqui os graus de liberdade e pode adicionar ali, mudar as juntas de forma que seja um mecanismo autoalinhado. Então, por fim, aqui um resumo juntado do método. Então, seria o passo 1, identificar os circuitos, lembrar que cada junta deve permanecer a apenas um circuito, então não compartilhar juntas entre circuitos, e cada circuito deve ter ao menos 3 juntas. Lembrando, então, que pode haver várias formas de formar os circuitos, mas a resposta deve ser sempre a mesma, ou a resposta, pelo menos da mobilidade total do circuito, deve ser sempre a mesma. Às vezes a gente vai ver que tem uma mobilidade em um circuito ou em outro, dependendo da forma como a gente faça esse passo, mas a mobilidade total do circuito deve ser sempre a mesma. Então o passo 2 seria classificar as juntas, que seria
essa etapa aqui da tabela, olhar para a representação funcional e ver que tipo de junta que está ali, preencher a tabela de Reshetov, transferir os graus de liberdade, que é o que a gente já vinha fazendo, e contar a mobilidade e o número de restrições redundantes. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida vocês podem me mandar e-mail ou até colocar aqui nos comentários e no horário de monitoria. E eu vejo vocês no próximo vídeo.